Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Uma senhora veio ao meu escritório. Ela havia cometido um pecado muito grave meses atrás. E ao compartilhar isso, quero fazer uma pequena advertência. O Espírito o orienta a lidar com as situações de forma diferente com cada indivíduo. Esse resultado pode ser diferente da outra pessoa, mas ela chegou e estava muito apavorada. Por alguma razão, ela havia ignorado seu bispo e veio se confessar comigo, e estava tão apavorada com o evento da confissão que trouxe seu mestre familiar com ela, o que é um elogio a esse mestre familiar por ter confiado tanto nele. Mas os dois estavam sentados em meu escritório e ela confessou um pecado muito sério que havia cometido. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador e estou aqui com meu co-apresentador John Bythway, que caminha em mansidão. John, Doutrina e Convênios, sessão 19. Sim, é difícil sair da sola dos pés à noite, mas eu ando. Ele anda em mansidão. É um riacho atrás de minha casa. John, temos a companhia de um professor fantástico, o irmão Andy Horton, está conosco. John, o que você está esperando hoje? Já disse isso antes e sempre fico nervoso. Será que devo mesmo dizer isso? Porque posso mudar de ideia na próxima semana. Mas acho que a sessão 19 é uma das minhas favoritas de toda a doutrina e convênios. Ela se refere a Martin Harris, com quem me identifico mais em alguns aspectos do que em outros. Há uma doutrina incrível logo no início. Há um belo conselho sobre oração no final. Estou ansioso para ler o livro todo. Adoro esta sessão. Sim, eu também. Andy, o que vamos fazer hoje? Bem, estou animado para falar sobre isso porque sinto que muitos de nós somos parecidos com Martin Harris. Ele está em meio a uma luta. As nuvens negras estão se formando um pouco para ele, e todos nós já passamos por algumas nuvens negras na vida. Estou animado para falar sobre qual é a solução do Salvador para as nuvens escuras e as dificuldades. Adorei isso. John, Andy nunca esteve conosco antes no programa, então provavelmente deveríamos apresentá-lo um pouco. Sim, e Andy Horton é alguém que conhecemos há muito tempo. Ele ensinou por 30 anos em seminários e institutos e por muito tempo na sede da igreja, fazendo filmes. E foi lá que ele usou seu diploma em zoologia para fazê-los, certo? Ele serviu como missionário em San Bernardino, falava espanhol e se casou com Stephanie. Como foi? Provo e Chimpville. Vocês dois. Vocês estudaram em escolas diferentes lá. Sim, rivais ávidos, mas estamos começando a nos dar bem agora, depois de 30 anos de casamento. Muito feliz. 6 filhos e 6 netos. Estamos muito felizes por tê-lo conosco, Hank, porque ele é alguém que conhecemos há muito tempo. Então, sua esposa é do condado de Utah. Andy, qual era o nome de solteira dela? Gillespie. O pai dela era técnico na escola secundária de Chimpville. Muitas pessoas o conhecem por ter sido treinador. Legal. Andy foi presidente de Estaca por muitos anos. E Andy, conheço essa história, mas talvez possamos contar um pouco aos nossos ouvintes. Você não estava esperando ser chamado como presidente de Estaca? Você realmente quer saber a história? Se você não se importa, eu não estava esperando. Eu fazia parte do Conselho Superior. A única razão pela qual fui entrevistado, em minha opinião, foi porque eu fazia parte do Conselho Superior. Eles entrevistam bispos, altos conselheiros e alguns outros. Então, fui para a entrevista, que durou 3 minutos, e saí de lá sabendo muito bem que não seria o novo presidente de Estaca. Então, fui assistir a um jogo de basquete com minha esposa. Nosso filho estava jogando e pensei, bem, eu deveria fazer uma brincadeira com minha esposa. Então, mandei uma mensagem para minha filha e disse, ei, ligue para o meu telefone. Então Malia ligou e pegou o meu telefone. Eu olhei para ele, olhei para minha esposa com olhos arregalados e saí correndo do ginásio.
Quando voltei, disse: Uau, temos que ir à sede da estaca para acho outra entrevista. Ela disse: Não, me diga que isso não é verdade. E eu disse: Estou brincando. E achei muito engraçado. Achei que estava sendo muito engraçado. Deixei o telefone de lado e ele literalmente tocou 3 minutos depois. E eu o peguei. E nele estava o nome do atual presidente da estaca. E mostrei à minha esposa. E ela disse, com um ar de orgulho no rosto. Ela disse: Ah, agora não é tão engraçado, não é? Então, saí correndo do ginásio e voltei para dentro. Nós realmente nos excedemos. Fomos chamados de muito loucos. A história é mais longa, mas talvez eu a conte um pouco em alguns minutos. Eu achava que primeiro você tinha de ser bispo. Era uma espécie de pré-requisito e eu não tinha sido. Eu estava pensando: nossa, algum pobre coitado vai ser chamado, e aqui está o coitado. O pobre coitado foi chamado. Alguns pobres coitados vão apanhar, e ele foi. Sim, foi uma grande surpresa. Essa é uma ótima história. Talvez eu tente fazer isso, mas assim que tentar, vou desligar o celular, completamente desligado. Já foi embora. E o retorno, o correio de voz diz algo como: John não está aqui e nunca estará. Portanto, ligue para outra pessoa. Ele eternamente não está aqui, de acordo com a sessão que estamos abordando hoje. Certo. Vou ler o manual Vem, Segue-me e depois ande. Leve-nos aonde quiser ir. Fico feliz em saber que você tem se preparado e acho que nossos ouvintes vão adorar o que você tem a compartilhar. É assim que começa o manual Vem, Segue-me. Martin e Lucy Harris levaram anos para adquirir uma das melhores fazendas em Palmyra, Nova York. Mas, em 1829, ficou claro que o Livro de Mormon só poderia ser publicado se Martin hipotecasse sua fazenda para pagar a gráfica. Martin tinha um testemunho do Livro de Mormon, mas Lucy não. Se Martin fosse adiante com a hipoteca e o Livro de Mormon não vendesse bem, ele perderia a fazenda, colocaria seu casamento em risco e prejudicaria sua reputação na comunidade. Embora nossas circunstâncias sejam diferentes das de Martin, em algum momento ou outro, todos enfrentamos perguntas difíceis como as que ele enfrentou. Que valor o Evangelho de Jesus Cristo para mim? O que estou disposto a sacrificar pela edificação do reino de Deus? Martin Harris acabou decidindo que hipotecaria a fazenda para que os primeiros 5.000 exemplares do Livro de Mormon pudessem ser impressos. Contudo, mesmo esse sacrifício, e qualquer sacrifício que possamos fazer, é pequeno comparado ao sacrifício de Jesus Cristo, o mais grandioso de todos, que sangrou por todos os poros para salvar aqueles que se arrependem. Bela abertura. Andy, com isso, o que você quer fazer primeiro? Vou lhe dar um pouco de detalhes sobre o que está acontecendo com Martin. Senti que, ao preparar este texto, se você não tiver a história de fundo sobre o que está acontecendo na vida de Martin, isso tira um pouco do poder da seção 19. Não se pode viver nesta terra sem passar por problemas. Algumas provações, experiências sagradas, se preferir. Nossos problemas de hoje não são muito diferentes dos que Martin está enfrentando. Espero que eu consiga fazer essa conexão. Às vezes, pode ser muito difícil fazer o que o Senhor está pedindo. Quando essas influências, gosto de usar a palavra perfeitamente, nos pressionam perfeitamente para tentar nos impedir de fazer as escolhas certas. Aprendi e vi nessa sessão que o Senhor, sua luz, parece brilhar mais intensamente quando as coisas parecem mais impossíveis. Martin nasceu em Nova York em 1783, mas se casou com sua prima de primeiro grau, Lucy. Ele e Lucy possuíam, esse número é importante, 320 acres em Palmyra, eventualmente. Segundo consta, ele investigou a religião Quaker, universalista, restauracionista, batista, metodista e presbiteriana,
E alguns talvez não saibam que ele meio que acreditava na ideia dos restauracionistas. Ele buscava o retorno do cristianismo. De fato, ele é citado como tendo dito que, no ano de 1818, ele disse: "Fui inspirado pelo Senhor e ensinado pelo Espírito que não deveria me unir a nenhuma igreja." Bem, isso soa muito familiar, não é? Comparado ao que Joseph vivenciou. Então ele está esperando pela verdade, procurando por ela. Bem, essa revelação ocorreu em 1818. Bem, em 1824, alguns anos depois, Martin conheceu Joseph Smith. Ele sabia de sua visão, sabia das placas de ouro e do anjo Moroni, mas sentiu que precisava de uma testemunha de que Joseph era o verdadeiro. Assim, no outono de 1827, Martin decidiu pedir a Deus que lhe mostrasse que Joseph era de fato o profeta escolhido por Deus e que aquela era a obra de Deus. Portanto, essa é uma história muito legal para mim. Espero não me emocionar ao contá-la, mas ele se retira para seu quarto, ajoelha-se para orar. Ele ora: "Ó Senhor Deus, mostre-me essas coisas a respeito das placas que Joseph tem, e eu faço o convênio de que, se for obra tua e tu me mostrares isso, darei o melhor de mim para trazê-las ao mundo." Uau! E ele diz que, na voz mansa e delicada que falou à alma, Martin foi informado de que o trabalho de Joseph era verdadeiro. E esse momento culminante é fundamental em tudo o que estamos vendo hoje. É a fonte de uma decisão que Martin terá de tomar. Assim, ele se compromete a ajudar Joseph, a proteger as placas e a publicar o livro. E precisamos lembrar que, em determinado momento, ele até deu a Joseph $50 para ajudá-lo a se mudar para Harmony. Como a tradução continua. Em fevereiro de 1828, Martin foi de Palmyra a Harmony para ver como estava Joseph, e foi nessa época que ele começou a ajudar Joseph a traduzir. Em um determinado momento, ele também levou alguns dos hieróglifos para o leste para que fossem verificados, e essa foi uma boa experiência. Então ele voltou animado, entusiasmado com o trabalho. Agora ele tem o Senhor lhe dizendo que este é um profeta com quem ele está trabalhando e que o trabalho que estão fazendo é legítimo. Alguns meses depois, em junho, temos a dolorosa história da transcrição da perda. Acho que a maioria de nós está familiarizada com isso ao longo dos anos. Como perguntei aos meus alunos, do que vocês se lembram sobre Martin Harris? Sabe, eles sempre mencionam o manuscrito perdido. Há muito mais sobre Martin Harris, como veremos hoje, muito mais. Bem, em junho de 1829, a tradução foi concluída e Martin foi convidado para ser uma das 3 testemunhas. Joseph se aproxima dele e o incentiva muito. "Olhe, Martin, quero que você tenha essa experiência, mas o Senhor lhe disse que você precisa se arrepender. Você precisa se preparar. Se você quiser ser uma testemunha, sabemos como isso acontece. Eles vão para o bosque. Quando digo eles, temos Martin Harris, Oliver, David Whitmer e Joseph indo para o bosque para orar, para ter essa experiência. E nada acontece. Já fiz orações como essa, em que nada aconteceu. Ele encontrou Martin finalmente. Tenho certeza que, um pouco hesitante, levantou a mão e disse: "Desculpe, sou eu, erro meu." E ele se retirou para a floresta e foi passar um tempo consigo mesmo e com o Senhor para se arrepender. O anjo aparece para os outros 3 e lhes mostra as placas, e eles têm uma experiência sagrada. Por fim, Joseph vai e encontra Martin, que está orando na floresta. Eles tentam novamente, em oração, convidar o anjo para vir. O anjo vem e dá uma pequena olhada em Martin. Acho que Luxi deve ser uma palavra egípcia reformada que acabou de me ocorrer. Martin, é claro, fica em êxtase. Isso o leva ao limite. Ele exclama: "É o suficiente. Meus olhos viram, meus olhos viram." E ele entra na casa dos Whitmer para testemunhar o que viu. Martin recebeu uma revelação de que o profeta era real, e agora ele manuseia as placas. Ele está energizado.
está em chamas. Foi um momento muito emocionante para Martin e para Joseph. Ele está empolgado com esse trabalho, mas também está tentando manter o casamento unido. Aqui está sua esposa, que quer alguma evidência do que está acontecendo, e eu entendo isso. Todo esse tempo e recursos para levar isso adiante. Mas é como quando você olha para a família de Lei e Saria. Há alguns que perguntam e obtêm respostas, e outros que não. E isso causa toda essa discórdia dentro da família. E sinto pelo Martin, quero dizer, imagino quantas vezes tentou explicar a Lucy o que estava acontecendo e o que ele tinha ouvido, visto e sentido. E agora a coisa só vai ficar mais complicada, porque agora que a tradução está pronta, eles precisam encontrar uma impressora. E parte do acordo, como veremos, é que eles precisam pagar antecipadamente. Esse dinheiro tem que vir do Martin. Ninguém mais tem esses recursos. Eles têm 300 e poucos acres e ele terá que se comprometer. Ele já fez um convênio com o senhor que faria isso. E eu não sei o quanto disso ele já falou com Lucy. Acho que ela não vai aceitar. Sim, um momento difícil. A esta declaração de Lucy Mack, ela está no Vozes da Restauração, que fizemos há algumas semanas, John, com o Dr. Dirk Matt. Quero lê-la novamente. Isso é depois do anjo. Martin Harris, em particular, parecia totalmente incapaz de expressar seus sentimentos em palavras. Ele disse: "Vi agora um anjo do céu que testificou com certeza a veracidade de tudo o que ouvi a respeito do registro. Meus olhos o viram, também olhei para as placas e os manuseios. Posso testemunhar o mesmo para o mundo inteiro, mas recebi um testemunho que as palavras não podem expressar, que nenhuma língua pode descrever. E bendigo a Deus com toda a sinceridade de minha alma por ele ter condescendido em fazer de mim, mesmo eu, uma testemunha da grandeza de sua obra e de seus desígnios em favor dos filhos dos homens." Isso é lindo. Andy, você disse anteriormente que a única coisa pela qual ele é conhecido é a perda dessas páginas, mas por que ele não é conhecido por isso? Ele viu um anjo, e a expressão que nenhuma língua pode descrever é: "Abençoo a Deus com a sinceridade de minha alma." E então ele vai continuar e fazer esse sacrifício pelo livro de Mórmon. Bom, talvez vocês dois. Eu poderia lhe perguntar: por que nos lembramos das pessoas por seus maiores erros? Porque esse é o nosso foco. Duvidando de Thomas? Sim, a natureza humana. Não sei por que fazemos isso. Com certeza não quero ser lembrado por meus maiores erros. Tenho muitos deles. E talvez seja isso que estamos comemorando nesta sessão. O fato de que podemos nos arrepender e seguir em frente. E o Salvador certamente não se lembra de nossos maiores erros. Talvez seja isso que estejamos comemorando. Sim. Será que ele fala sobre isso na sessão 19, tipo: "Ei, preciso que você faça isso. Lembre-se de que você me deve. Eu o salvei disso." Há um momento em que ele se lembra da época em que perdeu o espírito e você sentiu no mínimo. Você sentiu o gosto da época em que retirei meu espírito. Tenho certeza de que eles estão pensando nisso e em outras coisas, mas sou grato pelo fato de o Senhor não guardar rancor de nós. Grato por isso. E vamos nos lembrar da ordem dos acontecimentos aqui. Isso não foi antes de Martim ser batizado e não acreditamos no batismo por imersão para a remissão dos pecados. E, bem, ele teve seus pecados remidos ou não? Gosto de me lembrar disso. E também para mim foi, mas não me lembro há quantos anos, Hank, quando o presidente Dallin H. Oaks disse algo em um discurso, Dallin Harris Oaks, devo acrescentar, quando ele disse que era hora de tirar Martin da sombra dessa experiência. E isso foi muito motivador para mim. Sim, isso foi antes mesmo de ele ser batizado e veja o que ele realmente fez. Vamos nos concentrar mais nisso. Acho que já falamos sobre isso antes, mas é um bom lembrete.
é preciso falar sobre isso várias vezes. John, eu já contei essa história antes, Andy. Não sei se você já ouviu. Em um corpo docente de um seminário. Eu estava em um seminário anos atrás. Eu tinha um amigo próximo, seu nome é Quinn, e Quinn fazia coisas engraçadas que me faziam rir. Às vezes, era muito embaraçoso para ele. Ele cometia um certo erro e eu ria e éramos amigos íntimos. Não me parece que eu estivesse sendo um valentão. Acho que terei de perguntar a ele. Há alguns anos, recebemos um novo membro do corpo docente e comecei a contar a esse novo membro do corpo docente uma história sobre meu amigo Quinn. Bem, outro professor com quem eu estava trabalhando me interrompeu no meio da minha história, bem no começo. Seu nome era John. Ele disse, posso falar com você por um segundo? E eu disse, bem, estou contando essa história. Ele disse, que tal conversarmos agora mesmo? Então fui até ele e ele disse, foi uma lição muito boa para mim. Ele disse, acho que ele quer esquecer essa história. E eu disse, bem, é engraçado. Sim, mas é engraçado. Sim, e ele disse que não é engraçado para ele. Ele ri da história, mas acho que ele quer que ela desapareça. Então ele disse, Hank, espero que você nunca mais conte essa história. E eu disse, mas é engraçado. Então, talvez possamos fazer esse desafio a alguém que esteja ouvindo. Se você conhece uma história sobre alguém que essa pessoa prefere esquecer, talvez seja bom assumir um compromisso e dizer, nunca mais vou contar essa história, vou deixá-la e deixá-la em paz. De agora em diante, quando eu pensar em Martin Harris, vou pensar em esse é o cara que, quero dizer, alerta de spoiler, por causa dele, posso estudar Mosias 24, meu capítulo favorito. Sou capaz de sentir o que está em 2 Nef 2, 2 Nef 9 e Alma 36. Quando eles enterram Martin Harris em Clarkson, eu acredito. Eles o enterram com um exemplar original do livro de Mormon em sua mão. Eu não sabia disso. Isso é legal. Não ouvimos que ele tinha um livro de Mormon em uma mão e uma doutrina de convênios na outra? Acho que um doutrina e convênios é o outro. Sim. Muito bem, Andy. O que você quer fazer a seguir? Bem, deixe-me dizer a você. Estamos em um ponto em que o livro Mormon foi traduzido e eles precisam encontrar uma gráfica. Naquela época, não era possível simplesmente carregar a transcrição no seu pônei e ir até a Palmyra Quincos. Então eles procuraram as gráficas que existiam. Primeiro procuraram a E.B. Grandin. Acho que, pelo que li, provavelmente por razões sociais. Ele recusou a oferta por causa dos rumores que corriam. Eles entraram em contato com 3 outras gráficas. Por fim, encontraram uma que ficava a 25 milhas de distância e concordou com a oferta, mas novamente ela ficava a 25 milhas de distância. Joseph não queria ter que lidar com essa logística. Então, ele volta a Grandin e diz, olha, encontramos alguém para fazer isso. Ele vai ser impresso. No final das contas, preferimos imprimi-lo mais perto de casa, se você estiver disposto e ele estiver disposto, mas com um porém. Joseph quer 5.000 cópias. Grandin diz que fará isso por $3.000. Uau, $3.000. Esse não é o dinheiro que Joseph tem. E não é só isso. Grandin quer o dinheiro adiantado. Ele não quer um adiantamento. Naquela época, muitos impressores de livros arcavam com os custos. Eles iam e compravam a pica, as letras pequenas. Eles compravam o papel e tudo o que precisavam, e depois esperavam que o livro fosse vendido, e então recebiam o dinheiro de volta. Mas não Grandin. Ele diz que queria todo o dinheiro adiantado. Isso é pedir muito. Sim, isso lhe diz o que ele acha que vai acontecer. E para piorar a situação, mesmo quando ele concorda em imprimir, ele começa a imprimir outras coisas que atrapalham o livro de Mormon. Então aqui está ele imprimindo um projeto que sairá de suas prensas, mas ele está desencorajando as pessoas a comprá-lo ou lê-lo, dizendo-lhes que é um monte de bobagens. De fato,
Não parece ser uma boa maneira de fazer negócios, mas ele terá seu dinheiro e não se importa. Sim, às vezes acho que Grandin recebe mais crédito do que Harris. E Grandin não está assumindo nenhum risco aqui. Na verdade, ele nunca imprimiu um livro e nunca vai imprimir outro. Ele vende à imprensa apenas alguns anos depois. Então, para piorar a situação, em algum momento ele vai para casa e conta a Lucy sobre seu plano. Como você leu no manual do Come Follow Me, eles tinham uma das melhores fazendas de Palmyra e levaram anos para desenvolvê-la. Eles criaram a família lá e, por isso, o casamento dele já está em perigo. Você pode imaginar o medo que começa a se instalar quando ele diz que terá de hipotecar metade da fazenda para imprimir o livro. A oposição ao livro de Mormon já era intensa antes de sua publicação. Então, conhecemos um sujeito chamado Abner Cole, que de alguma forma obteve acesso à transcrição e estava tentando publicar partes dela pelas costas de Joseph. E felizmente, Joseph conseguiu pôr um fim a isso, ameaçando-o com uma ação legal. Mas há coisas chegando a Martin de diferentes direções que não estão fazendo com que isso pareça que será um trabalho de impressão bem-sucedido. Certo. Você perderá todo o seu dinheiro, vai perder seu investimento de aposentadorias? Sim, exatamente. Com essas coisas acontecendo, Martin fica sabendo de um boicote planejado pelos cidadãos de Palmyra, que as pessoas estão realmente dizendo a outras para não comprarem o livro. É como? Ok, Neff. Vá alimentar a família. Ok. Bem, acabei de quebrar meu arco. Sim, sim. Por que você está dificultando as coisas? Sim, por que você está dificultando as coisas? Ótima pergunta. Sim. Bem, e nesse ponto Martin começa a entrar em pânico. Não sei quem não começaria a entrar em pânico. Ele começa a achar que ninguém vai comprar os livros e que vai perder sua fazenda e entra em pânico. Ele volta para José e diz: "Sabe de uma coisa? Ninguém vai comprar esses livros. Eles não vão ser vendidos." E Joseph diz: "Acho que eles vão vender bem." E Martin diz: "Bem, eu preciso de um mandamento." E o que ele quer dizer é que preciso de uma revelação. Eu gosto, né, do fato de ele ter persistido com isso. Preciso de um mandamento. Isso me faz lembrar que o chamamos de livro dos mandamentos, ou costumávamos chamá-lo de livro dos mandamentos. Bem, eu também quero um. E, como vimos, outros pediram e receberam coisas, como os Whitmers. Aqui está Martin Harris. Eu quero um. Quero um mandamento. Diga-me o que devo fazer aqui. Este é um momento de decisão. Todos nós já os enfrentamos. Na verdade, se eu pudesse me desviar por um segundo e terminar minha história sobre ser chamado para ser presidente de estaca, talvez ajudasse aqui. Porque, quando recebi o chamado, deixe-me contar, voltamos para casa depois de assistir ao jogo de basquete do meu filho e fomos trocar de roupa. Quando fomos para a sede da estaca, entramos e a autoridade geral, que era o Elder Kevin Duncan, ele e a outra autoridade visitante levaram minha esposa para o escritório para entrevistá-la. Então eu estava sentado no saguão, o que é um pouco cômico. Estou sentado no saguão, nessas cadeiras, ao lado do atual presidente da estaca. Ele acha que eu sei que estou sendo chamado de presidente de estaca. Ainda não estou ciente disso. Acho que é como uma segunda rodada de entrevistas, ou talvez tenham se esquecido de perguntar minha cor favorita. Não sei qual é. Então ele me disse, e foi assim que descobri que o telefonema estava chegando. Ele disse: "Andy, você terá 12 minutos para selecionar os conselheiros." Foi assim que você descobriu. Não estou inventando isso. Meu primeiro pensamento foi: bem, por que eles não deixam o novo presidente escolher o seu próprio presidente? Por que estou escolhendo o novo presidente da estaca? E então me dei conta do que ele queria dizer. A luz se acendeu, e então a porta se abriu. Eles me convidaram para entrar e fizeram o chamado. Com certeza, 12 minutos. Você disse. Sim, fulano me disse lá fora. Sim, sim. E eu tenho os conselheiros para quem quer que seja o novo cara.
certo? Sim, Eles foram embora. Escolhemos conselheiros e minha esposa foi uma grande ajuda. Ela disse que eu caí no chão e parecia que ia ficar doente. Bem, voltamos para casa naquela noite e as coisas pioraram. Acabamos indo para a sessão de adultos da conferência de estaca. Voltamos para casa depois disso. Como vocês sabem, um novo presidente de estaca seria apoiado na manhã seguinte, na sessão geral da conferência. Voltamos para casa naquela noite e minha esposa reuniu nossos 6 filhos. Eles realmente não se importam ou não entendem do que se trata. Suas idades variavam de 4 a 15 anos. Eu tinha 6 filhos. Estou deitado no sofá com um travesseiro literalmente sobre meu rosto, tentando me esconder do mundo. Não consigo expressar para vocês o terror. Sentia que nunca tinha estado em um chamado como esse ou algo semelhante. Sentia-me sobrecarregado e desqualificado. Minha esposa reuniu as crianças e disse: Ei, você não pode contar isso a ninguém ainda, mas amanhã seu pai será apoiado como presidente de estaca. E minha filha mais velha, Kina, olhou para mim no sofá e disse: Pai, não tem como você fazer isso. Kina, eu já sei disso. Não precisa me dizer isso. Obrigado pelo voto de Confiança. Naquela noite fui para a cama e eles não conseguiram dormir. Então peguei o manual da igreja e pensei, bem, é melhor eu ler o que os presidentes de estaca fazem. o que eles fizeram? Vou lhe dizer uma coisa. Se você não consegue dormir, leia o manual da igreja. Coloquei-o na mesa de cabeceira e adormeci. Na manhã seguinte acordei. Quando você acordou, isso o atingiu novamente? Você pensa, foi um sonho ruim? Sim, foi exatamente isso que pensei. Tive o pior pesadelo. Então olhei para o lado e vi o manual. Pensei, era real. Ajoelhei-me e orei. Entrei para me preparar para as reuniões. Recebo uma mensagem de texto da minha irmã mais velha, Laura, e ela diz: Ei, desculpe-me por não poder estar lá hoje. É da época em que tínhamos celulares flip. Então digitei para ela: Laura, está tudo bem. E só para você saber, não tenho a menor ideia de como ser um presidente de estaca. Não sei como fazer isso. O terror, o medo e a nuvem negra que mencionei eram muito reais. Enviei isso a ela e ela respondeu com 4 palavras. 4 palavras que nunca esqueci e que nossos ouvintes devem conhecer, encontradas algumas vezes nas Escrituras. Mas ela disse simplesmente: Aquietai-vos e sabei. O que isso significou para mim foi: lembre-se de que essa não é sua responsabilidade. Esse fardo não está todo sobre você. Você tem um Salvador vivo e amoroso atrás de você, e se você simplesmente se virar e olhar, ele está bem ali. E senti o fardo se dissipar. E percebi que era isso mesmo. Estou sob convênio. Sou elegível para a revelação. Posso fazer isso. Posso fazer isso. Estou sob o convênio. E o fardo se foi. Fui à reunião. As pessoas realmente eram loucas o suficiente para me apoiar e servir por 9 anos. Portanto, quando leio a seção 19, o que vejo aqui é que Martin está prestes a ter uma experiência do tipo: aquietai-vos e sabei. A essa altura, ele está em pleno modo de pânico. Ele está sentindo a pressão do mundo. Ele está sentindo que sua esposa vai lhe dar a cabeça em uma bandeja. E acho que isso é útil, na verdade. Se observarmos, deixe-me compartilhar com você uma lista de algumas das coisas específicas que ele está enfrentando ao tomar essa decisão. Não é uma lista pequena. Se você já foi a Relamã 5 e leu sobre Leí e Nefe, eles estavam batizando com versos. Eles estão na prisão com 300 pessoas e essa nuvem negra paira sobre eles. É exatamente isso que Martim está vivenciando, porque essas pessoas dizem: o que devemos fazer para que essa nuvem de escuridão seja removida? E a resposta é simplesmente: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. E a nuvem é dissipada, e todos eles têm essa experiência com o Salvador. Há uma série de eventos que o atingem de todas as direções. Em primeiro lugar, ele está literalmente apostando a fazenda nesse projeto.
Eu chamo isso de ele vai ter que ter uma fé de fazenda se quiser passar por isso. O desafio tem diferentes formas e tamanhos, mas para Martin, seu desafio tem a forma literal de 151 acres de terra com uma casa em cima. Às vezes, tem o formato de sair em uma missão, ou aprender um idioma, ou enviar um filho em uma missão, ou receber um chamado, ir para a faculdade. A lista é interminável, ou perder um emprego. Mas a de Martin é a ideia de perder sua fazenda. Além disso, Lucy ficou com raiva porque Joseph não a deixou ver as placas reais. E por causa do risco da fazenda, Lucy havia dito a Martin que ele estava proibido de pagar por qualquer custo associado à tradução. Na verdade, como observação, descobri que Martin realmente doou cerca de 80 acres de sua fazenda a Lucy para que ela se sentisse um pouco melhor por meio de seu irmão, que ele não podia vender. Martin não poderia vendê-la sem a permissão dela. Acho que isso foi para dar a ela um pouco de paz de espírito. Todas as gráficas que ele abordou, 4 no total, cada uma delas lhe disse que isso seria um fracasso financeiro colossal. Martin sabia que isso exigiria que ele arriscasse mais da metade de seu patrimônio. Os especialistas estão dizendo que isso não vai funcionar. E para piorar a situação, Lucy havia reunido testemunhas para depor. Assim, ela estava formando um processo judicial para testemunhar contra Joseph. Ela estava determinada a provar, e eu cito que Joseph havia cometido fraude conscientemente ao afirmar que as placas de ouro existiam. Todos estavam dispostos a testemunhar. Todas as testemunhas que ela encontrou estavam dispostas a testemunhar que Joseph havia admitido a elas que as placas de ouro não existiam. É claro que nada disso é real. E ele havia inventado toda a história para roubar o dinheiro de Martin de forma fraudulenta. É bem aqui que essa nuvem negra está respirando, e isso é mais do que ele pode suportar. Portanto, acho que esse é provavelmente o momento em que Martin recorre ao pacto que fez. E é aí que recebemos a sessão 19. Ela não veio imediatamente, mas veio mais tarde. E tenho que fazer uma pausa aqui. Eu não sei. Imagine se um de seus filhos viesse até você porque Martin está batendo os pés aqui. Você diz: olha, eu não sei se posso ir em frente com isso a menos que isso aconteça. Preciso de alguma garantia de que minha fé vai valer a pena aqui. As exigências de uma criança pequena são uma coisa, mas ele é um homem adulto e parece que está exigindo de Deus uma garantia de que as coisas darão certo. E acho que isso seria muito bom, não é mesmo? Sim, tenho certeza de que há ouvintes por aí que estão sentindo algum tipo de pressão do mundo para não cumprir seus convênios. Isso não é algo pequeno. Não é algo que você simplesmente pensa: ah, não é uma coisa grande. E temos os jovens, tenho certeza, que sofrem muita pressão dos amigos para se enquadrarem, dizendo: ei, veja só, lembro-me de que, como professor de seminário, os alunos diziam que estavam sob muita pressão para trapacear. Não a pressão para obter respostas das pessoas, mas a pressão para dar respostas às pessoas que são suas amigas. E eles dizem: ei, vamos lá, me ajude aqui. Isso não é realmente trapaça. Então, algum de vocês consegue pensar em situações atuais que possam ser semelhantes? Talvez não servir em uma missão. Não vá. Não vá. Não vai dar certo. 2 anos ou 18 meses. Isso é muito tempo. Eu estava pensando em uma experiência que tive. É muito simples. Mas minha esposa e eu, quando nossos filhos eram muito pequenos, vimos 4 jovens na beira da estrada em Provo, com os punhos erguidos. Estavam quase prontos para se encostar uns nos outros e começar a bater os punhos. Eu não conhecia nenhum deles, mas tive a inspiração de encostar o carro e ver se poderia ajudar. Descobri que os 2 mais velhos haviam empurrado os 2 mais novos para fora da estrada, para o cascalho. Os mais novos estavam em skates, e os outros 2 estavam em um carro, forçando-os a sair. Eles estavam prestes a começar a bater os punhos. E foi aí que eu entrei com minha capa, eu acho. Você diz que
Nos momentos de tensão, o Espírito Santo parece estar bem no nível em que você sente os estímulos um pouco mais rapidamente às vezes. Bem, eu me senti inspirado a dizer, entre todas as coisas, que você provavelmente só pode se safar com isso, em Provo, Utah. Mas eu disse, ei, vocês são membros da igreja? E em qualquer outro lugar eles diriam, de que igreja você está falando? Mas eu disse, membros da igreja, ou seja, da igreja Sud. E aquele garoto alto olhou para mim e meio que grunhiu um sim. Ele levantou a mão, olhou para a terra e disse sim. Ele estava prestes a seguir um caminho que era algo que ele normalmente não faria, batendo nas luzes de outras crianças. Lembro-me de ter recebido outro estímulo que dizia, bem, você é, eu disse a ele, portador do sacerdócio? E a coisa mais estranha aconteceu. Um manto de humildade tomou conta do garoto, que levantou um pouco a mão e disse, sou. E eu sinto muito. Em outras palavras, ele está dizendo, cara, esse não sou eu. Não sei o que acabou de acontecer. E ele se virou, foi até lá e entrou em seu carro. Seu amigo o acompanhou e eles foram embora. E agora estou aqui, ao lado desses dois skatistas, pensando, o que acabou de acontecer? Mas vi um garoto que estava indo por esse caminho, mas assim que ele se lembrou de quem era, voltou para o caminho certo. Como quando sua mãe dizia, quando você estava saindo, quando era mais jovem, ei, lembre-se de quem você é. E eu sempre me perguntava, o que ela quer dizer com isso? Será que ela sabe quem eu sou? Essa é a minha mãe? E ele se lembrou. Eu vi bem ali na minha frente, voltou para o caminho certo simplesmente porque havia se esquecido. Ele estava de volta aos trilhos agora. Eu estava pensando em algo que o Dr. Michael Wilcox disse quando esteve conosco, Hank, que Jesus tende a pedir que o sigamos quando as redes estão cheias. Lembra-se dele ter dito isso? Então, Pedro tem a pescaria mais incrível de todas. E é aí que ele diz, deixe tudo isso e me siga. E ele deu exemplos de pessoas que acabaram de ganhar uma bolsa de estudos para praticar esportes em sua universidade favorita. E o Senhor diz, vá em uma missão. Você acabou de conseguir a melhor fazenda em Palmira. E o Senhor diz, financie a impressão deste livro, que nem todo mundo, inclusive sua esposa, está apoiando no momento. Isso é difícil. Eu tenho um amigo, alguns amigos, Jason e Amber Kilgore, que são, sabe, simplesmente, você tem esses filhos criados, eles são adultos, estão casados há pouco tempo, e você vai entrar nessa nova fase de netos. Vocês dois estão nessa fase. Ouvi dizer que é muito boa. E aí vem um chamado da igreja para ir ao Chile e ser presidente de missão, e seus amigos olham para você como se fosse louco. Você acabou de chegar ao momento de sua vida. As redes estão cheias. Sim. Por que você deixaria isso de lado? Ou qualquer pessoa que opte por ir para uma missão sênior, certo? O casal que diz aqui, você finalmente está em um ponto da vida em que provavelmente tem algumas contas pagas e algum tempo para talvez viajar e fazer algumas coisas, e ainda assim há uma certa pressão. Por que você faria isso? Por que você desistiria de tudo isso? É impressionante quando eles fazem isso. Vemos isso o tempo todo. E não sei se você já viu um padrão nas Escrituras. Parece que há um padrão em que o Senhor realmente gosta de ver como reagimos quando é mais difícil. Ele convidou Pedro para vir me seguir, mas esperou até que as redes estivessem cheias. Ele poderia tê-lo convidado antes disso, mas não o fez. Ele esperou. E o Peter pensa, bem, não tenho mais nada para fazer, então é melhor eu ir. Vou esperar até que você tenha uma escolha difícil para fazer. Sim, penso em Gideão em Juízes quando o Senhor o faz. Bem, seria muito fácil vencer a guerra agora. Vamos reduzir seu exército para 300 pessoas. Isso seria muito fácil do outro lado. Vamos fazer com que seja óbvio que você não poderia ter feito isso sem minha ajuda, ou vamos fazer isso. Então, Golias tem 9,5 metros de altura e Davi tem 1,5 metro sem armadura, sem nada.
Há tantos exemplos por aí. Eu ia incluir Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês vão adorar essa estátua ou nós os colocaremos na fornalha? E quão fácil seria simplesmente ajoelhar-se e adorar a estátua? É só fazer isso. Deixem passar. Sim, muito louco. É assim que Martin está. Ele está em um momento em que realmente não poderia ser mais difícil. O que ele vai fazer? Bem, ele recebeu a sessão 19 e a maneira como eu imaginei a sessão 19, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, talvez meu pai uma manhã me chamou de lado e disse: "Ei, posso falar com você um minuto?" Ele me levou para o outro lado da rua. Tínhamos um grande parque do outro lado da rua. Fomos dar uma volta e ele começou a me contar algo que foi muito difícil de ouvir. Eu tinha um primo que havia tirado a própria vida, mas meu pai me levou até lá. Ele colocou o braço em volta de mim e disse: "Olha, isso é difícil. Você está em um momento difícil. E é isso que sinto que o Salvador está fazendo na sessão 19 com Martim. Ele diz: sei que você está em uma situação difícil, mas deixe-me apresentar-me a você. Eu sou o Alfa e o Ômega." Começa logo com o Salvador dizendo a ele, lembrando-os: vejam, isto é quem eu sou. E é claro, Alfa e Ômega, começo e fim, estarei com vocês do início ao fim deste projeto. Não há motivo para ter medo. Estou com você. Eu o protejo. Se você confiar em mim. Lembram-se de quando o Elder Holland, em uma conferência há alguns anos, estava em uma reunião do sacerdócio? Ele disse: esta é uma disputa de vida ou morte na qual estamos envolvidos. Vocês se lembram desse momento na conferência? E ele disse: vou ficar na sua cara, nariz com nariz, com fogo suficiente em minha voz para chamuscar um pouco suas sobrancelhas. É o que os técnicos fazem quando o jogo está apertado e a vitória significa tudo. E nesse momento com Martin, o jogo está próximo. A vitória é tudo. Adoro como a sessão começa. Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor. Muito bem. Até eu sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. E começa a partir daí, um versículo após o outro em poder. Muito bonito. E o primeiro verso talvez seja para que eu lhe dê uma perspectiva. Eu sei o que os livreiros estão dizendo. Sei o que as editoras estão dizendo. Sei o que sua esposa está dizendo. Sei o que os advogados estão dizendo, mas sou um pouco maior do que isso. Sim, eu sempre me perguntei se o Martin realmente entende o que está em jogo. Eu duvido. Duvido que ele tenha plena compreensão da importância de seguir adiante. Ele tem essa fazenda. Eu me pergunto por que ele tem essa fazenda. Pergunto-me por que o Senhor o ajudou a desenvolver essa fazenda ao longo dos anos. Agora eu me pergunto se o Senhor diz, agora, veja, se não fosse por mim, você não teria nem mesmo essa fazenda para abrir mão. Sim, é lindo. Ao analisar esses 2 primeiros versículos, quero esclarecer que minha situação ao ser chamado como presidente de estaca foi muito diferente da de Martins. Não tive de abrir mão da minha fazenda. Na época eu não tinha uma fazenda. Tínhamos um coelho de estimação. Na verdade, tínhamos um coelho de estimação, mas Você tinha que desistir dele. eu teria desistido do coelho de estimação com prazer. Mas eu tinha um problema e estava com medo. E acho que é aí que o Martim está. Acredito que o que trouxe paz para mim e paz para Martim foi a mesma coisa. É o conhecimento de que o Salvador está bem ali atrás de você. E às vezes, só precisamos nos virar e olhar. Lembro-me de uma citação que me ajudou com o presidente Monson. Foi em abril de 2005, quando ele disse: lembrem-se de que este trabalho não é apenas meu e seu, é o trabalho do Senhor. E quando estamos a serviço do Senhor, temos direito à ajuda do Senhor. Lembrem-se de que o Senhor moldará as costas para que suportem o fardo que lhes for imposto. Quer ele tenha ouvido essa citação ou não, a verdade é que ele sentiu que o Senhor estaria com ele. E Martin fez exatamente o que havia se comprometido a fazer e hipotecou sua fazenda. Portanto, faça uma pausa por 1 minuto
Imagine sua casa, imagine seu quarto, imagine sua sala de estar onde estão as escrituras. Tenho em meu escritório, no instituto, em uma prateleira, 4 ou 5 versões diferentes do Livro dos Mormons. Tenho essas versões por causa de Martin Harris. Não podemos jamais esquecer quem ele é e o que fez por nós. O ano que tivemos no ano passado estudando o livro de Mormon foi magnífico para mim. As coisas que encontrei, as coisas que vi, as coisas que me foram ensinadas, e Martin tem algo a ver com isso. Poderoso? O Salvador meio que aponta isso no versículo. Bem, os versículos 1 e 2 são muito poderosos. O versículo 2 lembra a Martin que eu também enfrentei algo muito difícil. Eu não ousaria comparar os dois. O que o Salvador passou em comparação com o que Martin passou. Mas é o Salvador que faz a comparação em toda essa sessão. Mas ele diz: tendo eu cumprido e consumido a vontade daquele de quem sou, sim, o Pai, a meu respeito, fiz isto, para sujeitar a mim todas as coisas. Essa palavra terminada é fundamental porque, Martim, você começou esse projeto e preciso que siga meu exemplo e seja um finalizador. Você precisa ir até o fim. Isso deve ser reconfortante para ele. E acho que começaremos a ver algumas coisas sobre Martim e sobre o Salvador aqui que são muito úteis quando passamos por nossa vida e enfrentamos desafios difíceis. Subjugar todas as coisas. Pesquisei a palavra subjugar no versículo 2. A definição significa abater ou derrotar. Também pode ser definida como superar, assumir o controle ou colocar sob controle. Uma pergunta interessante a ser considerada aqui é sobre o que Martin está tentando obter controle. Acho que, em termos simples, seria apenas o medo, o desespero e a dúvida. E ele tem medo de sua esposa. Ele tem medo das consequências de o livro não ser vendido. E a lista continua. Um dos cursos que dou no Instituto é o Dom Divino do Perdão, baseado no livro do Elder Anderson. E há uma citação lá. Ele diz que o arrependimento é afastar-se de nossos pecados, deixar de pensar no mundo e voltar-se para o Salvador, que é o que está faltando agora. Ele só precisa se voltar para o Salvador e reconhecer que ele está lá com ele. Significa, como diria o presidente Nelson, que vocês devem se lembrar de quando ele nos apresentou a palavra metanoia e disse que ela significa conversão ou dar uma guinada completa, mas dar uma guinada com o Salvador. Não é por conta própria. O Salvador está presente o tempo todo. Por isso, estou animado para ver o que o Salvador vai subjugar, o que ele vai colocar sob controle quando Martim voltar para ele. Ele vai acabar com esses medos ou derrotá-los. Ele ajudará Martim a superar esses medos quando depositar sua fé em Salvador. Coisa poderosa. Uau! Sim, obrigado por mencionar essa palavra. Você mencionou subjugar, mas também a palavra terminar. Versículo 2. Eu cumpri e terminei a vontade dele. E novamente no versículo 19. Contudo, glória ao Pai. E eu participei e terminei. Todos nós nos lembramos de algumas das últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Eu costumava pensar que ele queria dizer: meu sofrimento está terminado. Mas a tradução de Joseph Smith acrescenta: está terminado. Seja feita a tua vontade. Mesmo assim, ele não estava nem pensando em si mesmo. Ele estava pensando em fazer a vontade do Pai e em ser um finalizador. Acho que esse é o maior exemplo. Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Poderoso. Vamos dar uma olhada no versículo 3. Salvador diz: retendo todo o poder, até para destruir Satanás e suas obras no fim do mundo, e no último grande dia do juízo, que pronunciarei sobre seus habitantes, julgando a cada homem de acordo com suas obras e as ações que houver praticado. Acabei de ensinar o livro de Apocalipse no Instituto e, cara, pude testemunhar o final de Apocalipse, quando o Salvador literalmente destrói Satanás. Ele o expulsa. E então ele continua. Diz que naquele último grande dia de juízo, que passarei sobre os seus habitantes, julgando cada um segundo as suas obras e os atos que tiver praticado.
Então chegamos ao versículo 4. Esse é um belo versículo. O Salvador simplifica o conceito de arrependimento aqui, pelo menos para mim, e certamente todo homem deve se arrepender ou sofrer, pois eu, Deus, sou infinito. Acho que, bem, provavelmente todos nós três temos algo a dizer sobre esse versículo, mas acredito que esse é um ponto crucial em nossa história, pois o Salvador sabe que Martim está sofrendo. Então, ele lhe deixa bem claro que você pode continuar a sofrer como está sofrendo porque, a essa altura, ele ainda não hipotecou sua fazenda. Ele está dizendo que você pode continuar sofrendo e carregando esse fardo, essa nuvem escura de não saber o que fazer e de medo, ou você pode se arrepender e ele simplifica. É lindo. Vocês já tiveram uma experiência em que tiveram um insight que lhes ocorreu de tal forma que se lembraram de onde estavam sentados ou do que estavam fazendo? Eu estava sentado no Marriott Center e o Elder Henry B. Eyring fez um discurso lá e eu aposto que poderia levá-los até a cadeira onde eu estava sentado, porque aquilo teve aquele tipo de impacto sobre mim. Ele contou que o Elder A. Theodore Tuttle leu essa sessão de Doutrina e Convênios em uma reunião em que estava presente. Falou sobre esse versículo, e certamente todo homem deve se arrepender ou sofrer. E foi isso que o presidente Eyring disse hoje, e foi isso que me fez parar. Não vai parar todo mundo, mas para mim foi. Ele disse que de alguma forma eu tinha a ideia de que a escolha era entre arrepender-se ou não, e o que o versículo diz é arrepender-se ou sofrer. Essa foi uma coisa impactante. A escolha não era se eu deveria me arrepender ou não, era arrepender-se ou sofrer. E então ele falou sobre qualquer dor que o arrependimento pudesse trazer nesta vida, não era maior do que a dor que eu enfrentaria se não me arrependesse. E, no entanto, essa dor posterior não conseguiu me levar de volta para casa. Não me lembro do restante da palestra porque fiquei preso a essa ideia. Quando foi que pensei que a escolha era se eu deveria me arrepender ou não? Não é arrepender-se ou sofrer. E não sei quanto a vocês, mas para mim, acho que eu precisava daquele dia. Isso estava em seu livro. Para se aproximar de Deus. Sim, ótima história. Fantástica. Esse é um ensinamento muito claro. Arrepender-se ou sofrer. Uma das perguntas que faço às minhas turmas de arrependimento e às minhas turmas de perdão é se é verdadeiro ou falso. Temos de sofrer para nos arrependermos. Acho que há alguns mal-entendidos sobre esse conceito. Acredito que às vezes sentimos, e talvez até infelizmente, ensinamos na igreja que há um nível de sofrimento que temos de experimentar para sermos redimidos, como se nosso sofrimento realizasse algo. Não acho que isso seja verdade. O Elder Christofferson realmente disse que o sofrimento pelo pecado não muda nada para melhor por si só. O pecado, de fato, causa sofrimento. Mas, em suas palavras, é apenas o arrependimento que leva a uma vida melhor. Mas não é o arrependimento que causa o sofrimento. É o pecado que causa o sofrimento. O Elder Anderson compartilha o exemplo de alguém que precisa fazer uma cirurgia de câncer. Embora a cirurgia possa ser desconfortável por um tempo, a cirurgia não é o vilão. O câncer é o vilão, assim como o arrependimento é a solução. De alguma forma, não sei como ele fez isso, mas Satanás conseguiu nos fazer pensar que o arrependimento é algo do qual devemos fugir, quando na verdade é uma das maiores fontes de alegria a que temos acesso. John, não me lembro quem foi, há muito tempo, em nosso programa, disse que se olharmos para os 4 primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, celebramos 3 dos 4. Nós amamos a fé, temos fé. Reunimos a família para o batismo, reunimos todo mundo e confirmamos alguém, um membro da igreja, e damos a ele o dom do Espírito Santo e depois comemos. E então, quando chega a hora de nos arrependermos, todos nós nos afastamos, certo? Todos nós perguntamos, o que você fez de errado?
E o elder Jeffrey R. Holland. Lembre-se da famosa declaração de que arrependimento é talvez a palavra mais esperançosa e encorajadora do vocabulário cristão. E no dicionário bíblico há uma definição maravilhosa: uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Quem não gostaria de ter isso, não é mesmo? Uma nova perspectiva. Preciso olhar para tudo de forma diferente. Que oportunidade! Isso é parte disso. Sim, uma perspectiva totalmente nova. Então, ele simplifica muito as opções para Martin. Veja, ou se arrependa, deixe-me ajudá-lo nisso, ou continue sofrendo. Deixe-me ajudá-lo. Eu gosto disso. Sim, esse é o versículo 4. Começamos a ver algumas palavras como infinito e eterno, e elas aparecem 8 ou 9 vezes nesses versículos, do 8 ao 12. Bem, vamos ler. Preste muita atenção ao sentimento que emana de algumas dessas palavras. É fácil interpretar mal, creio eu, o que o Senhor está nos ensinando aqui. Ele realmente começa no versículo 4 quando diz: Eu sou infinito. É fundamental ver essas 3 palavras bem ali. Eu, que é o Senhor Jesus Cristo, eu, Deus, sou infinito. Ele acabou de dar um nome a si mesmo. Na verdade, estou surpreso que o E não esteja em letra maiúscula em minhas escrituras aqui. Portanto, não revogarei os juízos que hei de pronunciar, mas sairão mais choro, pranto, ranger de dentes. Sim, para os que se acharem à minha esquerda. Contudo, não está escrito que esse tormento não terá fim, mas está escrito tormento sem fim. Eu dou uma risadinha porque é claro que isso não significa que não haverá fim, significa apenas que não haverá fim. Sim, dei uma olhada. Tenho quase certeza de que infinito significa. Sim, Sim, faltando um final menos. sim, ele continua. Ele diz novamente que está escrito. Voltaremos a isso novamente. Está escrito na condenação eterna. Portanto, ela é mais expressa do que outras escrituras, para que possa trabalhar nos corações dos filhos, dos homens. Acho que podemos ter um vislumbre do que está acontecendo aqui. Acho que o Salvador está falando com Martim de forma muito descritiva, e às vezes ele fala conosco dessa forma para nos motivar, para nos ajudar a nos arrependermos, para vermos qual é a opção. A alternativa ao arrependimento, ele diz: Eu lhe explicarei esse mistério. Bem, qual é o mistério? Bem, o mistério é: o que é tormento sem fim? O que é a condenação eterna? De fato, o versículo 6 é um mistério, para dizer o mínimo. Não que não acabe, mas é interminável. Então isso é um mistério, se você não entender. Porque vos convém saber isto, como a meus apóstolos. Falo a vocês que foram escolhidos para isso, como se fossem um só, para que entrem no meu descanso. Pois eis que o mistério da piedade, quão grande é, pois eis que eu sou infinito. Lá está ele novamente, e o castigo que é dado por minhas mãos é um castigo sem fim, pois infinito é o meu nome. 3 vezes aqui ele se deu esse título. Portanto, o castigo eterno é o castigo de Deus. O castigo sem fim é o castigo de Deus. Agora, é muito fácil supor que nesses versículos, isso significa que o castigo que nunca termina soa horrível. E Andy, quando ele diz, eu a deixo assim, ela é mais expressa do que outras escrituras para que possa trabalhar nos corações dos filhos dos homens. O que significa que quando você a lê dessa primeira maneira, na verdade é muito bom para você pensar isso por um tempo, talvez em algum momento. E acredito que alguns de nós são muito frágeis e falar assim é demais para nós. Não precisamos desse tipo de conversa. Tudo o que você tem a dizer é que provavelmente deveria mudar seu comportamento, e isso levará essa pessoa aos próximos passos do arrependimento. Há outros que provavelmente eu, às vezes, preciso que seja dito, sem rodeios, que se você não se arrepender, vai sofrer para sempre. Mesmo que não seja para sempre. Mas ele está dizendo a Martim: olhe, se você não mudar seus caminhos, então vou chamá-lo ao arrependimento aqui,
de uma forma que vai sacudi-lo até as botas. E espero que isso seja um motivador para que você mude de atitude e veja que estou com você, que o protejo. Mas vamos falar sobre o que significa esse tormento sem fim. Ajuda-me a dizer tormento eficaz em vez de tormento sem fim. O tormento sem fim não tem duração. Não é um tormento que não tem fim. É um tipo diferente de tormento. Como eu disse, é um sofrimento qualitativo, não quantitativo. Um de seus nomes é infinito. Andy, você poderia dizer quase como proposital? Sim, é significativo. Se falarmos de uma expiação infinita, temos de falar sobre o evento e sobre os efeitos da expiação. O evento terminou e não há nenhum pecado que eu possa cometer. Isso vai se somar ao sofrimento que o Salvador já experimentou. Às vezes, ouço isso ser ensinado. Não aumente o sofrimento dele. Seu sofrimento já passou. Foi eterno para cobrir todos os pecados que qualquer um de nós cometeu, cometerá ou poderá cometer. Mas o evento está consumado. Mas os efeitos são eternos. Sempre seremos gratos pelos efeitos. Sempre seremos gratos. Sempre os apreciaremos. Há um versículo favorito. Esse é um versículo muito legal para mim. Provavelmente não é visto com muita frequência, mas em Apocalipse 4 é onde nos é mostrada a sala do trono de Deus. E para nós, a sala do trono de Deus é a sala celestial. É o Santo dos Santos, que antigamente era a segunda sala do tabernáculo. Hoje em dia, o Santo dos Santos seria a sala celestial, embora alguns templos tenham uma pequena sala chamada Santo dos Santos. Mas para nós, para nosso uso hoje, o Santo dos Santos é a sala celestial. Essa é a sala do trono de Deus. É onde nos esforçamos para chegar quando vamos ao templo. Em Apocalipse 4, versículo 10, é descrita essa sala do trono, e há 24 sumos sacerdotes nessa sala. Deus, o Pai, está no meio da sala. Ele tem essas 4 bestas ao seu redor, que representam coisas diferentes. Mas esses 24 sumos sacerdotes, diz o versículo 10, os 4 e os 20 anciãos, prostram-se diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder. Esses sumos sacerdotes estão vestidos de branco e têm uma coroa. Isso me diz que eles foram coroados com a vida eterna e a exaltação. Ainda assim, eles tiram a coroa em honra e humildade. Em honra ao Senhor que está sentado ali, ao Pai e ao Filho que também estão presentes, e expressam sua gratidão. Isso porque nunca haverá um momento em que deixaremos de ser gratos pelos efeitos da expiação, porque sempre estaremos vivendo em gratidão pelo que Ele fez. Seremos ressuscitados e receberemos algum tipo de glória eterna. Mas eu adoro a evidência de que, mesmo sendo exaltados, eles nunca se esquecem de que Deus, o Pai, é o Deus deles. Bem, o Senhor está falando que esse sofrimento é interminável. Não no sentido de que nunca vai acabar, mas é interminável no tipo de sofrimento. Em certo grau, será difícil esquecê-lo, se preferir, promovendo pensamentos eternos e intermináveis de gratidão e oferecendo a Ele o fato de não precisarmos passar por isso. Gosto muito do versículo 7, em que ele diz que isso poderia funcionar no coração dos filhos dos homens, para a glória do meu nome. Ele está dizendo isso de uma certa forma para nos motivar, para que não tenhamos que passar por esse tipo de sofrimento. Basta perguntar a si mesmo: o que o Salvador escolheu? Arrepender-se ou sofrer? Jesus escolheu sofrer para que pudéssemos escolher o arrependimento. Isso é lindo para mim. Não me lembro de quem ouvi dizer isso, mas adoro esse visual. Acho que eu tinha 16 anos
e li esse livro para o seminário. Para mim, foi simplesmente dinamite, porque eu não conseguia conceber um Deus que faria com que as pessoas morressem queimadas para sempre. Isso simplesmente não parecia justo para mim. Não consigo pensar em uma maneira pior de morrer do que morrer queimado. Isso não parecia certo. Lembro-me de ter lido isso e eu não disse que a punição não teria fim. Eu disse que era interminável, porque interminável é o meu nome. É uma das razões. Essa é uma das minhas sessões favoritas. E na aula do livro de Mórmon, gosto de mencionar que Alma, o mais jovem, sofreu tormento eterno por 3 dias. Certo? Como isso é possível? Como é possível sofrer tormento eterno por 3 dias? O livro de Mórmon dá a entender exatamente isso. É porque eterno é seu nome. Isso é como Alma 36, versículo 12, se você quiser. E também falamos de Moisés, 1, versículo 39. Esta é minha obra, minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E perguntei aos meus alunos, qual é a diferença? Eu achava que imortalidade significava viver para sempre, assim como vida eterna significa viver para sempre. Não, a vida eterna é uma qualidade, não apenas uma duração da vida. Eterno é um de seus nomes. Portanto, é o tipo de vida que Deus vive. Esse é o outro lado da questão. No versículo 11, o castigo eterno é o castigo de Deus. Mas a vida eterna não é o tipo de vida que ele viveu. É para sempre, mas também é uma qualidade de vida. Entenderam bem, pessoal? Acho que sim. Então, para mim, isso é dinamite teológica. Pois não, eu não disse que não teria fim. Eu disse que era infinito, porque o infinito é o meu nome. Acho que isso é o mais incrível. Não somos únicos nessa irmandade. Em alguns discursos recentes, o presidente Oaks falou sobre a seção 76 e disse que todos, com pouquíssimas exceções, herdarão um reino de glória. É uma visão muito diferente de como Deus é. A primeira visão diz que Deus é real e, depois, o resto de doutrina e convênios diz que Deus é assim. E para mim, essa seção nos diz algo maravilhoso sobre como ele é. Sim, essa é uma das razões pelas quais amamos o profeta Joseph Smith, porque a igreja nasceu na América protestante, e a América protestante é a grande maioria das pessoas que sofrerão no inferno por toda a eternidade. E o que isso lhe diz sobre como Deus é? Deus é um ser cruel, e você pode ver porque ele disse que todos esses credos são uma abominação à minha vista. Ou, em outras palavras, esse não sou eu. Eles estão dizendo coisas sobre mim que não são verdadeiras. Eles estão dizendo que eu faria alguém sofrer por toda a eternidade. Esse não sou eu. Eu não vou fazer isso. E aí vem a seção 76, que diz que, na verdade, a grande maioria das pessoas vai para o céu. Mas, Andy, acho que você está certo. Acho que nós, talvez como santos dos últimos dias, nos sentimos um pouco desconfortáveis com isso. Então, revertemos a situação e dissemos: ah, não, apenas o mais alto grau do celestial é o céu. Todos os outros vão sofrer porque não estão lá. Simplesmente voltamos ao que era antes. Sim, acho que você está certo. Acho que é fácil ficar preso ao fato de levar isso ao pé da letra. Encontrei uma citação de Stephen Harper. Ele disse: não está escrito que o tormento deles nunca termina. As escrituras que falam de condenação sem fim não são bem compreendidas. Sua punição é interminável no sentido de que vem dele. O Cristo eterno da punição eterna, não necessariamente uma punição que dure para sempre, mas os propósitos, efeitos e resultados de sua punição duram para sempre, embora a punição em si possa não durar. Aprenderíamos lições que nunca esqueceremos com esse sofrimento, mas novamente, o Salvador escolheu sofrer para que não precisássemos. Ele está dizendo: por favor, arrependa-se. Não quero que você passe por isso. Aqui, ele está falando com muita franqueza. Em outras situações, ele não precisa falar com tanta franqueza. Nosso bom amigo
Jared Halverson, compara isso a um boliche. Ele diz que, às vezes, o Salvador precisa falar em um nível muito focado na justiça para nos fazer acordar. E quando nos inclinamos demais para a justiça, sentimos que não há esperança e que já fomos longe demais para nos arrependermos. Se nos inclinarmos demais para a misericórdia, acharemos que não precisamos nos arrepender. Por isso acho que o Salvador fala com toda essa amplitude da verdade. Ele nos leva para frente e para trás, para o meio, porque quando descobrimos o Salvador e nos arrependemos diariamente, então usamos tanto a justiça quanto a misericórdia em níveis saudáveis. É equilibrado e permanecemos no meio do caminho reto e estreito, embora pequemos, mas usamos escrituras como essa para nos lembrar de que ele sofreu por nós e, portanto, não precisamos sofrer nesse nível. Mas nem por um minuto pense que eu não preciso sofrer. Receberei alguns açoites no céu, tudo será bom. Não, há um sofrimento, e Deus o define com muita clareza aqui. É lindo. E eficaz? Sofrimento efetivo. Sim, John, você tem mais alguma coisa a dizer antes de continuarmos? Gosto muito desse tópico que estou pensando. Vamos falar com aqueles que acham que eu fiz demais, eu fui longe demais. talvez queiramos falar sobre o termo que ele traz condenação eterna, porque há algumas formas diferentes da palavra ser condenado. Ou ele diz, no versículo 7, que está escrita condenação eterna. Essa frase é encontrada em outro lugar nas Escrituras, apenas em Marcos 3, versículo 29, e Doutrina e Convênios 29, onde é usada em relação àqueles que pecam contra o Espírito Santo e não se arrependem nem nesta vida, nem na próxima. Mas a condenação eterna significa que você sofreu um dano que será lembrado para sempre. O que você sentiu nesse sofrimento? Andy, quando você mencionou o livro de Apocalipse, você me lembrou de um versículo do capítulo 18, que parece se encaixar muito bem aqui. Creio que é o Senhor falando, e ele está olhando para o que você e eu chamamos de grande e espaçoso edifício. Ele vai cair, ele sabe que vai cair. É isso que está escrito. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem incorras nas suas pragas. Isso não se parece um pouco com a seção 19? Por favor, arrependa-se, porque o prédio está caindo e não quero que você esteja lá dentro. Portanto, quando ele diz arrependa-se ou sofra, ele não está dizendo arrependa-se ou farei com que você sofra. Ele diz, por favor, saia desse pecado, porque esse pecado vai destruí-lo. Sim, uau! Que verso fantástico! Combina muito bem com isso. De fato, o próximo versículo. Pois seus pecados chegaram até o céu, e Deus se lembrou do quanto eu me importo com Martim. Diz, lembrei-me de suas iniquidades, mas lembrei-me de que amo Martim. Preciso ir até lá e falar com esse cara. Ele está esquecido. Poderíamos falar sobre o versículo 15. Há essa palavra raiva em todos os versículos 13 e 15. Você vê a palavra arrependimento 3 vezes diferentes ali. Talvez mais. Eu lhes ordeno que se arrependam. Guardem os mandamentos que receberam pelas mãos de meu servo Joseph Smith, e ele também recebeu um mandamento do Senhor quando fez o convênio há muito tempo em seu quarto, como Martim fez. É pelo meu poder onipotente que você os recebeu. Pois bem, então ele diz, eu ordeno que você se arrependa. Arrependam-se para que eu não os fira com a vara da minha boca, com a minha ira e com a minha cólera, e para que os seus sofrimentos não sejam maiores. Como você não sabe o quanto é doloroso, como você não sabe o quanto é difícil de suportar, sim, como você não sabe o quanto é difícil de suportar. Lembrei-me de uma citação do Elder Maxwell, quando ele fala sobre a raiva, e é fácil pensar que, nesse contexto, é claro que Deus vai ficar com raiva de mim. Sempre me senti desconfortável com isso. Nunca, jamais em minha vida, senti que Deus estava com raiva de mim. Isso não parece com ele.
E o Elder Maxwell disse que a ira de Deus se acende, na verdade, não porque o prejudicamos, mas porque prejudicamos a nós mesmos. Esse é um mecanismo de defesa que ele está sentindo porque estamos fazendo coisas. É um pai amoroso tentando evitar que nos machuquemos. Isso não é lindo? Quando você olha para isso com uma visão profética, a história de um pai amoroso tentando evitar mais danos. Imagino que Andy, como presidente de Estaca, tenha trabalhado com os membros dos conselhos de condição de membro e talvez tenha compartilhado isso com eles. Veja, não se trata de Deus estar zangado com você. Trata-se de Deus não querer que você sofra. O que você disse ali, raiva por você estar sofrendo. Sim, não porque Deus não está bravo com você. Ele está bravo porque você está se machucando e ele não quer ver isso. Ele está tentando evitar mais sofrimento. Você me lembrou, Hank, de falar sobre isso. Uma senhora veio ao meu escritório. Ela havia cometido um pecado muito grave meses atrás. E ao compartilhar isso, quero fazer uma pequena advertência que diz: o Espírito o orienta a lidar com as situações de forma diferente com cada indivíduo. Esse resultado pode ser diferente com outra pessoa, mas ela chegou e estava muito apavorada. Por alguma razão, ela havia ignorado seu bispo e veio se confessar comigo. E estava tão apavorada com o evento da confissão que trouxe seu mestre familiar com ela, o que é um elogio a esse mestre familiar por ter confiado tanto nele. Mas os dois estavam sentados em meu escritório e ela confessou um pecado muito grave que havia cometido. Ela tinha a impressão de que, assim que confessasse esse pecado, perderia sua condição de membro da igreja. Ali mesmo, em meu escritório, eu diria: sua condição de membro está perdida. Entregue-me sua recomendação. É isso aí. Você está acabada. Nós nos martirizamos. Bem, fui inspirado a seguir uma direção completamente diferente, o que também me surpreendeu. Mas a inspiração me disse o quanto o Salvador a ama. Senti-me inspirado a dizer: você ainda não foi à igreja hoje, certo? Isso foi na manhã de um domingo. E ela disse que não, e estava chorando, arrasada. E me senti inspirado a dizer: olhe, quando você for à igreja hoje, quero que tome o sacramento. O que, às vezes, é o oposto do que você pensa que vai ouvir, mas senti que ela havia se martirizado. Ela havia se feito sofrer tanto nos últimos 6 ou 8 meses que já era hora de acabar com isso. E ela precisava sentir o amor do Salvador. Eu disse: quero que você vá à igreja. Há quanto tempo você não toma o sacramento? Ela disse: provavelmente 10 meses, que ela mesma havia prescrito. Eu disse: quero que você tome o sacramento. O que ela fez. Mas quando eu disse isso, ela continuou a chorar, mas o choro mudou um pouco quando ela começou a sentir que havia esperança para ela. Havia misericórdia, e ela podia se arrepender e ser perdoada. E esse era o primeiro passo. Ela precisava tomar o sacramento. Portanto, o Senhor realmente fala um discurso aqui que o faz parecer mau, zangado e duro. Mas não acho que seja esse o Senhor que Ele quer que o vejam. Acho que essa é uma escritura motivadora. Ela diz: Martin, veja bem, ou você precisa se arrepender ou vai passar por esse tipo de sofrimento, mas não quero que você passe por isso. Fico com raiva ao pensar que você faria isso consigo mesmo. Por favor, se arrependa. Por favor, vamos hipotecar sua fazenda. Vamos imprimir o livro de Mormon. É um belo retrato do Pai amoroso. E então chegamos a esses versículos que não são encontrados em nenhum outro lugar. Esse é o único lugar, pelo que sei nas Escrituras, onde temos um relato em primeira mão de Jesus Cristo, descrevendo o que ele passou na expiação em que sofreu por nós. A seguir, a segunda parte deste episódio. Liguei para o departamento missionário. O departamento missionário é muito bom em confiar em chaves. Eu disse: sei que isso vai contra o conselho dos profissionais. E é sempre bom seguir o conselho dos profissionais. Eles sabem do que estão falando, mas isso veio do Senhor e tive de confiar nele.